Texto base de hoje é Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Nós vamos ver hoje sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles o monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém? Então nós vemos esse texto aqui sobre a transfiguração de Jesus. Nós vemos aqui que ele convida Pedro, Tiago e João e eles sobem em um alto monte. E nesse momento Jesus se transfigura na frente deles. Nós vemos aqui que o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então até nesse momento aqui os seus discípulos eles sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas eles ainda não tinham nenhuma revelação a respeito. E aqui nesse momento Jesus se mostra para eles como ele é o Filho de Deus. Então ele transfigura na frente dele. Nós vemos no texto aqui que o seu rosto resplandece como o sol e as suas vestes ficam brancas como a luz. Então que grande visão eles tiveram. Aqui eles tiveram a certeza que Jesus era o Filho de Deus. Jesus se mostrou como ele é, o corpo dele como ele é, a face dele como ele é, né? Um corpo cheio de glória. Então ele mostrou como ele é de fato, o Filho de Deus. E nós vemos aqui que então aparece com Jesus ali, Moisés e Elias falando com ele. Nós vemos que Pedro, vendo Moisés e Elias falando com Jesus, Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, né? Pedro está falando para fazer 3 tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés, um para Elias. Com certeza nesse texto aqui, Moisés e Elias vieram relatar a Jesus o que ele viria de passar, a sua morte, o seu sofrimento até chegar à morte de cruz. Eles vieram mostrar a Jesus e aqui o Pedro, Tiago e João tiveram essa grande visão, né, de Jesus, Deus como ele é, né, com o seu corpo resplandecente, com sua face resplandecente. E nós vemos aqui quando Pedro ainda estava a falar, uma nuvem luminosa cobre eles. E dessa nuvem aparece uma voz que diz: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Então, mais uma vez, nós vemos a voz de Deus afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então, esses discípulos experimentaram o sobrenatural. Eles viram Jesus, Deus, como ele é, com o seu corpo glorioso. E eles viram a voz, aquela voz forte de Deus falando: Este é o meu filho amado. Então, nesse momento, nós vemos que os discípulos caem com os seus rostos por terra, com um grande medo, né? Porque a voz de Deus deve ser uma voz que dá temor nas pessoas, para quem ouve. Nós vemos que os discípulos ficaram com medo da voz de Deus. E a voz dizia que Jesus é o Filho amado de Deus. Nós vemos aqui no texto, né?
Então Jesus vem, se aproxima deles e toca neles. E então eles levantando, eles veem que não tem mais ninguém, só está Jesus ali. Então Moisés e Elias já não estão mais com Jesus. E Jesus volta ao normal como um corpo de ser humano, né? O normal como ele é. Então eles começam a descer ao monte. Jesus fala para os seus discípulos que não é para falar para ninguém sobre a visão que eles tiveram lá, que eles viram lá, Moisés e Elias, e viram Jesus, o corpo dele resplandecente. Então nós vemos que os seus discípulos começam a interrogar, dizendo: por que os escribas falam que Elias tem que vir primeiro? Aí Jesus fala para eles que Elias já veio, mas eles não reconheceram ele, eles mataram ele. Nós vemos o versículo 12 aqui: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele. E do mesmo jeito que fizeram com Elias, vão fazer com Jesus, vão fazer o Filho do Homem padecer, né? Até que ele chega até a morte de cruz. E também muitos não conhecem, não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Então nós vemos no versículo 13 que então os seus discípulos entenderam que Jesus estava falando que Elias era João Batista, que João Batista ele veio para pregar o arrependimento, para anunciar, para abrir caminho para Jesus, para falar sobre a vinda de Jesus, né? Para pregar o arrependimento. Então Elias é o João Batista que veio. E nós sabemos que Elias ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus. Então ele veio aqui, agora ele passou pela morte, né? Como João Batista ele passou pela morte, mas quando ele veio como Elias, ele não morreu, ele não passou pela morte. Mas ele só passou pela morte quando ele veio como João Batista. Então ele morreu uma única vez. Nós vemos aqui no texto, né? E esse texto, o que nós aprendemos com esse texto hoje? Que quando nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando a meditar na palavra de Deus, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus, assim como os discípulos, eles viveram o sobrenatural, eles viram Jesus como ele é, com o seu corpo glorioso, com o seu corpo resplandecente e com a sua roupa branca como a luz resplandecente, né? Quando nós buscamos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós podemos começar a viver a eternidade aqui na terra. Mas nós temos que buscar aprender a cada dia mais com os ensinamentos de Jesus e aprender a escutar o falar de Deus, escutar a voz de Deus, que aqui nós vemos que Deus falou. Deus falou e os seus discípulos ficaram com grande medo com a voz de Deus, mas nós não podemos ter medo de Deus. Nós temos que ter temor, mas nunca ter medo e sempre aprender a escutar o que Deus tem para nos falar no nosso coração, no nosso íntimo. Quando nós lemos aqui e meditamos na palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. Nós temos que silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente para que nós escutemos o que Deus tem para nossas vidas, para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus, assim como Pedro, Tiago e João experimentaram. E eles foram os três escolhidos para experimentar, para ter uma grande visão do Filho do Homem com o seu corpo resplandecente como ele é de fato, com o seu corpo resplandecente, com a sua face resplandecente. E nós podemos experimentar, mas nós temos que meditar na palavra e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sempre nos doando mais, sempre buscando, sempre se interessando a querer mais de Deus, aprender mais com o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos uma grande visão que os seus discípulos tiveram com o seu corpo resplandecente. Senhor, trabalha no nosso coração, para que nós possamos sempre crescer a cada dia mais, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, e escutando a voz do nosso Pai amado. Que nós possamos, Senhor, crescer e viver o sobrenatural aqui, Senhor, e que nós possamos amar o Senhor no primeiro amor, sempre querendo mais e mais do Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, assim como Pedro, Tiago e João foram, que eles experimentaram o sobrenatural, Senhor. Capacita-nos a cada dia, Senhor, que nós busquemos, Senhor, a meditar mais na Tua palavra, a reservar mais tempo para Ti, Senhor, que nós possamos crescer espiritualmente, Senhor, e que
que nós possamos ser verdadeiras pessoas de fé, que nosso coração esteja sempre aquecido, querendo mais e mais do Senhor, Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus, Pai amado, nos dê inteligência e sabedoria e nos capacita a cada dia que nós possamos viver o sobrenatural, Senhor, que nós possamos, através das nossas vidas, que muitas pessoas possam experimentar o sobrenatural, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.